Bom, eu quero que você preste bem atenção no assunto que nós vamos tratar agora, tá? Chegou a hora da gente conversar sobre um fato que chamou a atenção principalmente de quem mora no estado do Rio de Janeiro. Aí você pergunta, por que, Gustavo, no estado todo e não só na cidade do Rio de Janeiro? Você vai entender. Você vai ouvir agora comigo a transcrição de uma conversa entre o prefeito Eduardo Paes e o ex-presidente Lula. Esse áudio veio à tona depois que o juiz Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Lava Jato, derrubou o sigilo do grampo do ex-presidente. Escuta só comigo com atenção e na volta a gente conversa. Pode colocar. Conta comigo aqui, o senhor sabe da minha gratidão, da minha admiração. Obrigado, querido. Aqui o senhor tem soldado, estou administrando aqui as minhas crises também, segurando o pezãozinho. Eu sempre tenho que falar uma coisa para o senhor, minha vida começou com Lula e Cabral, terminou com Dilma e Pezão. O senhor não faz ideia como eu estou sofrendo. É uma Fiona. Mas você, com todo o problema, querido, você ainda é abençoado por Deus por causa dessa Olimpíada, viu? Porque os outros, é verdade. Os outros prefeitos que eu converso tão. Mas, presidente, segurar a Olimpíada com Vossa Excelência, com o Sérgio Cabral, é uma coisa. Segurar com aquela bom humor do Pezão. Lembra daquele personagem que tinha... Mas o teu bom humor e a tua competência supera isso, querido. Nós estamos juntos aí, presidente. Tá bom? Verdade, Obrigado, meu carinho aí, estamos juntos, minha solidariedade, vamos em frente nessa história. Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa tua alma de pobre, comprando esses barcos de sítiozinho vagabundo, porque sou uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, imagina, se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma merda de lugar, pô. Esse baixinho dele em São Pedro da Aldeia, Araruama, não é em Búzios nem Angra. É um cafona, que o senhor não perdeu essa sua alma de pobre. Isso que é a maior desgraça que eu estou vendo nesse processo todo. É isso. Mas é exatamente isso. Tá bom, querido? Obrigado, Eduardo. Qualquer coisa me liga aí, presidente. Muito obrigado, Forte abraço. Valeu, tchau. Esse é o prefeito Eduardo Paes, nosso representante aqui no Rio de Janeiro, prefeito da cidade, né, autoridade. Numa conversa com o Lula, ele acabou movimentando rede social, levantando aí uma polêmica muito grande. É a discussão do dia, né? De tudo que ele falou, presidente. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver a coletiva que o prefeito deu agora há pouco, né? Reuniu a imprensa, um trecho e tudo mais, para tentar explicar, será que o inexplicável? Vamos ouvi-lo. O Amêndola já está aqui do meu lado, também vai dar a opinião dele. Fala, prefeito. Essa tentativa de ser gentil com o presidente Lula, sem dúvida alguma, me levou a brincadeiras de profundo mau gosto. Meu objetivo aqui é me desculpar com a população, com as pessoas, a população da minha cidade, com as pessoas que se sentiram ofendidas com isso. Eu acho que elas têm toda a razão. É uma brincadeira de muito mau gosto, acho que especialmente com a população de Maricá, enfim, que é um município aqui da região metropolitana do Rio, dizendo meu arrependimento e da minha constrangimento e vergonha com essa situação. Bom, deixa eu perguntar aqui para o Amêndola primeiro, o que ele achou desse áudio que nós ouvimos agora e, em contrapartida também, as desculpas do prefeito Eduardo Paes. Colaram? Eu creio que não, Gustavo. Num ponto foi bom porque ele foi, talvez, honesto, sincero, pediu desculpa, aquela coisa toda. Agora, isso aí nos deixa triste, Gustavo, como cidadão, como eleitor aqui do Estado, né? Como contribuinte da Prefeitura, a falta de vergonha, a falta de postura e compostura que existe em vários escalões do poder municipal, estadual e federal. Eles têm que tomar vergonha na cara um dia na vida. Eu escutei hoje, um debate, não é, vindo para cá aqui no rádio, e as pessoas falando o seguinte, olha, numa conversa dessa, pessoal, que ele teve com o presidente, ele poderia falar qualquer coisa? Sendo uma autoridade? Não.
Não, me perdoe, esse é o meu ponto de vista. E já começo perguntando para o prefeito Eduardo Paes. O que o senhor tem contra o pobre? O que o senhor tem contra aquele mais humilde? Nunca se esqueça, prefeito Eduardo Paes, que o espírito de pobre que o senhor colocou ao ex-presidente Lula, dizendo, fazendo comparações extremamente desagradáveis, mas extremamente desconfortáveis, pelo que a gente percebeu, até para o Lula ouvir o que ele estava ouvindo, mesmo que o senhor tenha dito nessa entrevista que foi uma brincadeira de mau gosto. E que mau gosto! E que mau gosto! Eu só vou aqui fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor saía em campanha para tentar se eleger e se reeleger, o senhor pedia voto para os pobres também? Ou o senhor saía fora? Nessa hora, eles valem, né? Aí é muito bonito. Aí é bacana. Que vergonha. Que vergonha. Vindo de uma autoridade dessa cidade. O Leonardo Lara está aqui comigo. Ô, Leonardo, e ele também fez uma outra declaração que ele tentou consertar e a emenda saiu pior ainda, não é? Pode falar, por favor? Olha, Gustavo, várias vezes o prefeito Eduardo Paes culpou o que seria o jeito carioca. Inclusive citou os próprios assessores de imprensa com quem tem muita incomodação, segundo ele, por falar demais. E culpou essa informalidade do carioca pelas declarações na conversa com o ex-presidente Lula. Várias vezes ele repetiu a mesma linha de argumentação, que estava arrependido e envergonhado, que tinha sido uma brincadeira de mau gosto, que ninguém deveria fazer, muito menos um homem público como ele. Foi muito questionado pelos jornalistas também sobre o sítio do ex-presidente e o apartamento triplex, já que ele faz referência a esses dois imóveis. Só que ele disse, viu, Gustavo, que não sabe se realmente são do ex-presidente, que era uma brincadeira e que tudo que ele sabe é pela imprensa e que cada um tem que responder pelos seus atos. Ele não estava ali fazendo aquela brincadeira por ter a informação de que o sítio e o triplex são do ex-presidente Lula. E mais, fez um pedido de desculpas também para a população de Maricá, mas reconheceu que quem se ofendeu tem todo o direito de estar ofendido. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, o prefeito Eduardo Paes deu o direito à população se sentir ofendida com esse monte de groselha que ele falou. Sabe? É um desrespeito tremendo. Tremendo. Tá? Agora, fazer o seguinte. O que ele disse específica... como eu te prometi, lembra, no começo do balanço, que a gente ia destrinchar essa conversa do prefeito? Nós íamos colocar todos os pontos, discutir ponto a ponto aqui para você. O Leonardo continua comigo, fica aí. Vamos colocar primeiro, agora, o trecho que envolve a população de Maricá. Por favor, pode rodar. Eu vim, como todo ano, participar da feira MIPIM, a feira imobiliária turística. Vem para cá. Esse é o prefeito Quaquá, que daqui a pouco vai falar. Daqui a pouco nós vamos rodar, não é, o posicionamento dele, tá? Daqui a pouco. Mas eu quero a gravação, né? A gravação onde Maricá é citada e nós vamos destrinchar aqui no balanço ponto a ponto para você. Pode colocar. Conta comigo aqui, o senhor sabe da minha gratidão, da minha admiração. Obrigado, querido. Aqui o senhor tem soldado, estou administrando aqui as minhas crises também, segurando o pezãozinho. Eu sempre tenho que falar uma coisa para o senhor. Minha vida começou com Lula e Cabral, terminou com Dilma e Pezão. O senhor não faz ideia como eu estou sofrendo. É uma Fiona. Mas você, com todo o problema, querido, você ainda é abençoado por Deus por causa dessa Olimpíada, viu? Porque os outros, é verdade, é verdade. Os outros prefeitos que eu converso tão. Mas, presidente, segurar a Olimpíada com Vossa Excelência, com o Sérgio Cabral, é uma coisa. Segurar com aquela... bom humor da do Pezão, sabe? Lembra daquele personagem que tinha... Mas o teu bom humor e a tua competência supera isso, querido.
Mas estamos juntos aí, presidente. Tá bom? Verdade, Obrigado, receba meu querido. carinho aí, estamos juntos, minha solidariedade, vamos em frente dessa história. Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa tua alma de pobre, comprando esses barcos de sítiozinho vagabundo, porque sou uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, ó, imagina, se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma merda de lugar, pô. Esse baixinho dele é em São Pedro da Aldeia, Araruama, não é em Búzios nem Angra. É um cafona, que o senhor não perdeu essa sua alma de pobre. Isso que é a maior desgraça que eu estou vendo nesse processo todo. É isso. Mas é exatamente isso. Tá bom, querido? Obrigado, Eduardo. Qualquer coisa me liga aí, presidente. Muito obrigado, Forte querido. abraço. Valeu, tchau. Araruama também foi citada pejorativamente, hein? Pejorativamente. Além de Maricá, Araruama também foi citada pejorativamente pelo prefeito Eduardo Paes. Agora, em Maricá, qual foi a repercussão, Leonardo? Olha, Gustavo, só para a gente entender essa conversa do ex-presidente com o prefeito, foi quando o ex-presidente foi levado naquela condução coercitiva pela Polícia Federal. É na mesma época, Gustavo, para a gente entender o contexto, em que Maricá sofria com toda aquela enchente que nós mostramos aqui, centenas de pessoas desabrigadas. Em Maricá, o prefeito disse que foi um comentário de mau gosto, mas que, como ele é uma pessoa educada, aceitou o pedido de desculpas. O prefeito, inclusive, Eduardo Paes, falou que no mesmo dia de ontem já tinha conversado com o prefeito Quaquá antes da divulgação das imagens, do áudio, e depois que essa gravação foi revelada pela imprensa, ele conversou por mensagem de texto com o prefeito pedindo desculpas, então, pelo que disse em relação a Maricá, Gustavo. É o mínimo, né? É o mínimo. Desculpa tem que virar vírgula agora, porque vai ter que pedir desculpa durante muito tempo para muita gente. Para muita gente. Atenção aqui, continuem comigo tanto o Leonardo quanto o nosso Amêndola, porque eu quero ouvir o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, sobre as declarações do prefeito Eduardo Paes. Rodou. Eu vim, como todo ano, participar da feira MIPIM, a Feira Imobiliária, Turística e de Infraestrutura Urbana em Cannes, onde Maricá faz sempre a exposição e capta recursos de empresas internacionais. Esse ano, inclusive, nós tivemos um grande anúncio aqui em Cannes, que é a instalação em Maricá do maior complexo turístico da América Latina. 3.000 quartos, 5 bandeiras de hotel, 5 estrelas, colocando Maricá na rota turística internacional. Nem a cidade do Rio tem um implemento turístico desse. Nós fomos pegos de surpresa com o vazamento da conversa telefônica do prefeito Eduardo Paes, num grampo ilegal feito pelo juiz Moro, e com declarações pejorativas da cidade. O prefeito Eduardo Paes me ligou pedindo desculpa, dizendo que o contexto era errado, que ele queria apenas falar do sítio, portanto o demérito era o sítio do presidente Lula, dizendo que o presidente Lula tinha o espírito de povo, que mesmo sendo presidente não tinha ido para os locais ricos, para os locais onde a burguesia e a elite brasileira fica. Mas enfim, a declaração foi muito ruim, todos nós de Maricá ficamos realmente muito chateados. A desculpa do prefeito Eduardo Paes está aceita, obviamente, porque nós somos educados, mas realmente foi uma observação de muito mau gosto. Esse foi o prefeito Quaquá, né, falando sobre o assunto. O prefeito falou, mas eu quero saber o que o povo de Maricá tem a dizer. Tá? Não só de Maricá, vamos abrir mais esse leque. Maricá, Rio e não podemos esquecer de Araruama. Tá? Algumas frases que nós vamos pensando das redes sociais para dizer para você, nosso amigo de casa. Bom, nosso prefeito nunca deixa de surpreender, sempre da pior maneira possível. Isso em relação ao Eduardo Paes. Enterrando a carreira política num único grampo. Tá, mais um. Se ele pensou um dia em ser governador do Rio de Janeiro, já era. Eduardo Paes merece cadeia também. No portal de moradores em Maricá, um deles escreveu: que podridão, nosso país está afundando, acorda Brasil, pelo amor de Deus, acorda. Essa é a reação do povo na rede social, tá lá, o pessoal dando opinião, e é assim, nós vivemos um país democrático, tem gente que pode concordar, tem gente que pode discordar.
Mas nesse momento, não é, até mesmo o próprio Eduardo Paes, que deve ter quebrado a noite inteira a cabeça pensando na desculpa que iria dar hoje de manhã, até mesmo ele não encontrou e falou, foi uma brincadeira de mau gosto. Se foi brincadeira ou não, eu não posso julgar. Mas o mau gosto aqui a gente pode afirmar ao pé da letra, sabe? Tem mais um trecho aí do que o prefeito falou. Pode rodar. O fato é que essa tentativa de ser gentil com o presidente Lula, sem dúvida alguma, me levou a brincadeiras de profundo mau gosto. Não passavam de brincadeiras, mas eu admito, de profundo mau gosto, tecendo comentários que, sem dúvida nenhuma, não fazem parte da minha personalidade, mas que me geram, diria, arrependimento, vergonha. Eu ia falar um negócio aqui, mas não pode. Ô, Leonardo, pois não. Olha, Gustavo, a todo momento o prefeito Eduardo Paes voltava e repetia a mesma linha de argumentação. Por exemplo, eu perguntei para ele, muito objetivamente, se ele já havia falado com o governador Luiz Fernando Pezão depois da divulgação dessa gravação. Ele não respondeu se falou ou não, mas disse que Pezão conhece ele e que entenderia o tom de brincadeira quando ele fala que ele é mais mal-humorado. E depois, o próprio Eduardo Paes reafirmou que realmente Dilma e Pezão são mais mal-humorados do que Lula e Cabral. Naquele trecho que ele diz que é difícil fazer umas Olimpíadas com o atual governador e com o atual presidente. Bom, eu tenho um trecho do Eduardo Paes falando do mau humor do Pezão, né? O mau humor da Dilma e tudo mais. Pode rodar. Eu brinquei dizendo que ele apresenta a Dilma tinha um pouco de mau humor. Eles são um pouco mais mal-humorados mesmo que o Sérgio Cabral e Lula, eu tenho que admitir. É uma brincadeira. Que, aliás, eu faço com eles.